Eis que venho sem demora. Nós falaremos hoje sobre a volta de Jesus, mas não somente sobre a volta em si, mas tudo o que nós devemos fazer ou continuar fazendo até que Ele venha. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, a primeira manifestação de Jesus, ela foi predita pelos profetas e cumprida com uma extrema precisão. Porém, nem mesmo os mais estudiosos das Escrituras perceberam que se tratava do Messias. E o mesmo pode acontecer com a segunda vinda de Jesus. Se não estivermos atentos, podemos ser surpreendidos com o seu retorno. Por isso, Jesus deixou repetidos avisos lá em Apocalipse. Eis que venho sem demora. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Ou seja, a sua volta é tão real quanto a sua morte e a sua ressurreição. Todos nós sabemos que Jesus volta um dia. E nós ansiamos, obviamente, por esse retorno. E em meio a conflitos ao redor do mundo, guerras, conflito entre nações, recentemente um conflito lá em Israel também. Em meio a tudo isso, nós começamos a ouvir muitos falarem sobre uma volta de Jesus muito próxima. Outros falam que a volta de Jesus vai demorar muito, porém, o fato é que ninguém, nem mesmo o próprio Jesus, sabe o dia da sua volta. Então, o que nós devemos fazer até que Ele venha? Até que Jesus volte, nós devemos nos manter em oração. Nós devemos nos manter em oração constante e sincera diante de Deus. Orar, meus irmãos, significa manter uma comunhão e um relacionamento crescente de intimidade com o Pai, com o nosso Deus. Quem ora diz para si mesmo e para Deus que depende dele para todas as coisas. Por esse motivo, o nosso nível de oração, ele determina o nosso nível de intimidade e relacionamento e dependência com Deus. Até que Ele venha, nós devemos voltar às primeiras obras. Apocalipse 2:5 fala: Lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Nós devemos voltar às primeiras obras da salvação, meus irmãos. Muitos cristãos começam a sua vida na fé, empolgados, cheios de energia, porém, com o passar do tempo, infelizmente, muitos vão deixando de lado toda aquela dedicação inicial, todo aquele amor, todo aquele empenho, e vão esfriando. E ser constante, meus irmãos, é mais importante do que sermos intensos. É preciso manter os compromissos assumidos no altar de Deus. Quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar trabalhando na sua obra. 2 Timóteo 4:5 diz: Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, o mandamento de Jesus para pregar o evangelho, ele precisa ser cumprido. Não podemos perder tempo. Nós precisamos cumprir o ID. Até que Ele venha, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender, pois nós somos falhos. Mateus 3:2 diz: Arrependam-se, pois o reino dos céus está
próximo. O arrependimento é o que Jesus quer ver em seus filhos. Todos nós falhamos, então nós devemos nos arrepender, colocar nosso coração diante de Jesus, para que nós venhamos a cumprir com o nosso chamado. Lá em Romanos 3, 23 e 24, a palavra diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. O arrependimento, irmãos, ele nos prepara para nos encontrarmos com Jesus. Então não perca tempo, se arrependa. Tenha ciência de que nós somos falhos, nós temos que nos arrepender para estarmos preparados. Até que Ele venha, nós devemos conservar o que recebemos de Deus. 2 Coríntios 6:1, a palavra diz: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Nós não devemos desperdiçar as bênçãos que recebemos de Deus, meus irmãos. Devemos estar atentos para não perder as bênçãos de Deus. Conserve o teu dom para se encontrar com Jesus. Conserve ele no seu coração. E até que ele venha, nós devemos ter um bom testemunho de vida. Lá em Tiago 1:22, a palavra diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Devemos praticar a palavra de Deus mais do que ouvir, meus irmãos. Devemos viver segundo a vontade do Senhor. A cada dia, meus irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades de se preparar para a volta de Jesus. Não devemos perder tempo. 2 Pedro 3:9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Jesus está voltando. Que nós estejamos preparados. Nós recebemos uma missão, meus irmãos. E o prazo dessa missão é até que Ele venha. Ou seja, o início desse prazo foi a morte de Jesus. E o final desse prazo será a sua volta. Até que Ele venha, permaneça no amor de Cristo. Até que Ele venha, crie memórias que te deem esperança. Crie memórias com sua família, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, que te deem orgulho de tudo que você está fazendo. Até que Ele venha. Que Deus derrame das suas bênçãos sobre a sua vida nessa semana. Deus abençoe.